último dia dessa nossa campanha aqui, né, desse nosso propósito, e Deus vai honrar bastante, vai nos ajudar bastante também. Ó, deixa eu já aproveitar, irmãos, aqui com vocês. No dia 31 de outubro, nós vamos ter aqui a vigília das grandezas de Deus. Eu pedi até para o meu filho pegar ali, porque as coisas de Deus são bem ordenadas, né? Eu não combinei nada com os irmãos, não, mas hoje eu ia já anunciar para vocês essa vigília, que é a vigília das grandezas de Deus. E aqui atrás está justamente esse versículo que eu li para vocês. Nós vamos fazer no dia 31 de outubro, aqui na igreja, das 22 horas até as 5 da manhã. Talvez, se Deus mandar, a gente fica até um pouco mais, mas começa às 22 e vai até às 5 horas da manhã. Dia 31 de outubro, a vigília das grandezas de Deus. E vai ser uma bênção. Eu já confirmei a presença de alguns amigos que estarão aqui. Pessoal de Poá estará aqui, pessoal aqui do Badra também, alguns outros amigos. Eu vou confirmar depois também com o nosso regional, se ele vem. E vai vir uma turma grande. Tem um pessoal de Itaquá também que virá, pastores, ministros também que virão. E vai ser uma vigília das grandezas de Deus, irmão. Nós vamos ver grandes coisas que não dá para enumerar. E é o que Deus tem preparado para nós. Aleluias! Porque Deus é bom, né? Ele é bom de vez em quando, né, irmãos? Ele é bom em todo o tempo todo. Pessoal, vamos para Neemias capítulo 1. Hoje é o último dia aqui do nosso estudo. E na verdade eu vou fazer só uma recapitulação. Vamos fazer um resuminho aqui, na verdade, um resumo de tudo aquilo que nós ouvimos em todos esses 52 dias. Vocês assistiram a mensagem de ontem? Chegaram a assistir? Ontem eu mandei a mensagem, eu estava lá em Itupeva. Itupeva é perto aqui, dá 1h30. Foi aniversário do meu sobrinho, eu fui lá. E aí eu pedi para o pastor de lá se ele liberava, ele liberou. Eu fiz de lá da igreja, de lá de Itupeva. E foi muito bom, foi uma benção. Ali meus tios são obreiros lá, tudo, tem, meu irmão também é de lá, ajuda. E o pastor permitiu, eu fiz de lá do altar da igreja de Itupeva. E foi uma benção. Dia 51, não pode perder, né? Depois quem não viu, olha lá no Facebook, no YouTube que está lá. Quem está começando, irmãos, explicar para você, nós estamos terminando a campanha, mas não tem problema. O importante é que você entrou nesse trem, nem que foi no último vagão, mas entrou, né? O importante é que entrou e para receber essa bênção. Nós fizemos aqui nesses 52 dias, que completa hoje, um estudo não tão profundo, porque se fosse profundo mesmo, nós iríamos demorar um pouquinho mais nas mensagens. Mas foi um estudo claro, objetivo, assim, um estudo fiel àquilo que diz a palavra de Deus. E o Neemias, ele foi um homem que ele trabalhou 3 coisas na reconstrução. Então, essas 3 eu falei em 51 dias. E eu vou falar as 3 agora de uma maneira bem assim direta, bem simples. Ele fez 3 restaurações dos muros, das portas e da cidade. Ele restaurou muros, portas e cidade. A restauração dos muros, vamos dar uma olhada aqui, capítulo 1 de Neemias, versículo 3 do versículo 1 em diante. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém.
E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e o quê? Desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando ao Deus dos céus. Então, isso aqui foi o que aconteceu, resumidamente. Depois Neemias vai lá e vai investigar tudo, averiguar e vai fazer ali a obra. Então, cidade, portas e muros, né? Cidade em grande miséria, muro fendido e portas queimadas. Aí eu anotei para hoje, que é um resumo, sobre os muros de Jerusalém. Pega no Cantares capítulo 8, Cantares capítulo 8, aqui vai falar de muros e portas também. Isso aqui representa a nossa vida, né? Na verdade, representa as entradas da nossa vida. Os muros são os limites, né? E o nosso coração é um asilo inviolável também, que deve ser bem protegido e guardado. Cantares capítulo 8 e o versículo 8. Isso aqui é uma mensagem que eu vou, na vigília também, eu vou falar um pouquinho, no dia 31 de outubro. Irmãos, eu faço todo fim de ano, eu gostaria, é o primeiro, né, meu aqui, não sei de quantos, né, mas é o primeiro. Eu faço todo fim de ano, eu faço 3 vigílias. Outubro, novembro e dezembro, tá? Outubro, novembro e dezembro. Outubro, nome do Pai. Novembro, nome do Filho. Dezembro, do Espírito Santo. Eu faço 3 preparando para a virada de ano. E normalmente eu faço 3 batismos também. Às vezes faço 2. Vou fazer o batismo dia 31 de outubro, na vigília, e vou fazer batismo dia 31 de dezembro, na vigília. Novembro, depois eu decido com vocês. Mas já se preparem, que 31 de outubro é a última sexta-feira do mês. Depois novembro, a última sexta-feira do mês. E dezembro, o último dia do mês. São 3 vigílias, das 10 da noite às 5 da manhã, tá bem? Noite toda, para quem quer orar e buscar a Deus. Vai ser bonito, hein? Não percam não, que eu já fiz muitas vezes, isso é uma benção. No capítulo 8, versículo 8, ele diz assim, ó, exatamente desse jeito. Temos uma irmã pequena, que ainda não tem peitos. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que dela se falar? Isso aqui, irmãos, é a igreja de Jesus. Ele falou, temos uma irmã pequena que ainda não tem peitos. O que é isso? Que ainda é uma criança, que ainda não se desenvolveu, mas vai se desenvolver. E quando ela se desenvolver, ela vai chamar a atenção. Ele falou, o que faremos com ela quando dela se falar? Não é falar mal, não. É quando ela começar a aparecer. O que nós vamos fazer? Eu não sei se vocês acompanham, mas o ministério do missionário R.R. Soares, ele começou ali na década de 70, e o missionário fundou 3 ministérios, né? Não sei se vocês sabem. E quando ele começou o ministério dele, o Brasil tinha 2% de evangélicos protestantes. 2%. Então, assim, tinha algumas coisas que se levantavam contra a igreja, mas normalmente era o que era para todos, não era diretamente contra a igreja. Por exemplo, na época do regime militar, os mais antigos vão lembrar, que eu lembro, tenho lembrança de quando eu era pequeno, eu acho que os mais antigos vão lembrar bem melhor, que existia
o crime de vadiagem, né? Você não podia estar na rua assim depois das 10 da noite, se não tivesse com a carteira profissional. Aí depois isso foi tirado tudo. E, pois bem, mas não era só isso não. Tinha também a questão da liberdade religiosa. O missionário assinou 40 vezes termo circunstanciado, inclusive. Foi parar na delegacia. 40 vezes. Ele até conta uma, não sei se vocês já ouviram, que ele estava na rádio e ele tinha ido pregar. Aí eu não me lembro onde era a rádio. Ele foi na rádio pregar e aí alguém avisou: pastor, a polícia chegou, corre. Aí o missionário saiu rapidinho. Quando ele foi entrar no elevador, os policiais saíram. Estou falando isso em outra época, tá, irmãos? Os policiais saíram, encontrou com ele na porta do elevador. Cadê o pastor? O missionário falou assim: ele estava agora ali pregando. Eles foram procurar, ele desceu e foi embora, correndo. Tá, mas por que eu disse isso? É que era uma irmãzinha pequena que não tinha peitos ainda. Essas coisas aconteciam, mas não era tanto assim. Hoje, meu irmão, hoje a igreja chama atenção. A igreja chama atenção. Sai domingo à noite, mais ou menos assim, 9 horas da noite, e passa em qualquer lanchonete dessas, aqui do lado. Eu vou fazer a propaganda, vai que eles mandam uma oferta, né? Aqui é Mega Esfirra, essa aqui, né? Entra lá e conta quantos crentes estão lá dentro. Você pode pôr que é 80% do povo que está dentro das lanchonetes, tudo domingo à noite. Por quê? Porque os domingos, a maioria, a Igreja da Graça e algumas igrejas neopentecostal tem culto de manhã e à noite. A maioria só tem à noite. E acabou o culto, para onde que os crentes vão? Para casa? Não, eles vão comer. Chama atenção. Tem lugares, por exemplo, lá na sede, quando nós vamos almoçar depois do culto, assim, o pessoal fala assim: é da igreja? Falo, é. Aqui tem desconto. Dá desconto, irmão. Inclusive eu só como lá para pegar o desconto. Coisa boa. Não é mais uma jovenzinha que ninguém conhece. A igreja, irmão, hoje, de Jesus, ela tem governador, tem pastor que é ministro do STF, tem juízes, promotores, advogados, governadores. Uma igreja, irmão, e eu não estou falando da igreja da graça só, na nossa tem. Mas ela tomou corpo. Então começou a se falar dela. Ele falou: o que faremos quando começar a falar? Tem muitas coisas, irmão, que a gente falava antes, que hoje já nem pode falar mais. Foram sendo criadas situações para proibir. Vocês já ouviram falar? E eu não duvido não, hein? Deve estar perto já disso. Que falar assim: Satanás, sai agora. Vai chegar um momento que não vai poder falar. Porque satanismo também é uma crença. E vão considerar o quê? Discriminação religiosa. Essa menininha, irmão, que pouco se via, agora ela incorporou. Cada hora é uma coisa, irmão. Ô pastor, o que nós vamos fazer então? Vamos queimar pneu? Não. Isso aí é para outra turma, não para nós. O que nós vamos fazer? Vamos brigar? Não. Vamos ver o que diz a Bíblia? Quando começar a se falar dessa irmãzinha, ninguém falava nada. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que dela se falar? É o final do 8. Agora o 9. Se ela for o quê? Um muro, edificaremos sobre ela palácio de prata. Então, primeira coisa que a igreja tem que ser, irmão,
A igreja tem que ser um muro. Mas não um muro fendido, como nós vimos aqui em Jerusalém. Tem que ser um muro, irmão, que dê para edificar sobre ela um palácio. Palácio de prata, irmão. A igreja, irmão, não pode parar. Muro é limite. A igreja não pode deixar ultrapassar os seus limites. Nós somos servos de Deus. Essa menina, que até um tempo, ninguém nem reparava. Tem um pastor que é presidente de um outro ministério, muito homem de Deus, inclusive ele está na África essa semana, e eu conheço ele desde rapazinho assim, cheguei a estudar um pouco teologia com ele, pouca coisa, mas estudei com ele, ali com 14 anos, se eu não me engano, e ele tem uma igreja muito grande aqui numa cidade aqui perto. Um dia eu fui lá com ele, e terminou o culto, fui bater um papo com ele. Ele até falou: "Ô, pastor, tivesse avisado se eu tinha pregado tal, que não seria o caso, né? Eu não iria pregar." E eu fui lá para vê-lo, tudo, para dar um abraço. O ministro de louvor dele, a liderança lá, se converteu comigo também na época. Eu queria ver, eu estava com saudade do pessoal. Tinha umas 600 pessoas no culto, mais ou menos. E aí ele falou assim para mim, nós choramos de rir. Ele falou assim: "Sabe que já estão falando mal aqui da igreja?" Eu falei: "É mesmo, pastor?" "É." Falei: "O ímpio?" Ele falou: "Não, os crentes." Eu falei: "Mas como assim?" Aí ele contou. Irmãos, é de cair da cadeira. Ainda bem que essas cadeiras são boas, né? Você sabe o que ele me contou? Ele falou assim: "Disseram que a minha igreja é do demônio." E por quê? Ele falou: "Porque agora, aqui na frente, eu estou fazendo as orações, os propósitos, ensinando o povo a ser fiel a Deus. O povo começou a prosperar e está parando muito carrão no estacionamento." Aí tem crente dizendo: "Essa igreja, no mínimo, é do demônio. O povo tudo tem carrão." Vocês querem essa benção ou não, irmão? Não é só essa, né? Mas aí eu comecei a rir, falei: "O senhor está brincando?" Ele falou: "Estou dizendo, eu estou ensinando o povo." E ele é um bom pregador, ele. Eu estou ensinando o povo está obedecendo a palavra, está sendo abençoado. Disseram que a igreja é do demônio. Enquanto era, e eu me lembro, essa igreja era na rua da casa do meu pai. Era uma igreja bem pequenininha. Estava ali, fazia o trabalho, um bom trabalho. Aí saíram dali, foram para um outro ponto um pouco maior, aí não coube. Alguns amigos meus, que a gente jogava bola junto e tal, começaram a ir para a igreja, se converter, pegar firme com Jesus. Aí foram para o centro da cidade, né? Essa igreja é em Poá, quem conhece, é no antigo Poaense. Aí foram lá, alugaram o prédio, uma igreja lotada, dava 1.500 pessoas no domingo ali brincando. E ele trabalhando, Deus abençoou o povo. Aí ele voltou para o bairro onde estava, com um salão muito grande, foi ali que eu fui falar com ele. E Deus abençoou, eles compraram um terreno, numa esquina assim, construíram. Eles chamam até lá, é um outro nome, é na igreja, é um outro nome que eles dão. Mas é linda, é auditório. Uma coisa mais linda assim, e o povo sendo abençoado. Aí começaram a falar, eu dei risada. Falei: "Ó, pastor, com todo respeito, mas essas pedradas a gente na Igreja da Graça já leva, ó, tem muito tempo. Quando a gente fala de determinação, mandar o demônio embora, tomar posse da bênção. Enquanto a menina não aparece, se destaca, ninguém fala nada. Ninguém repara. Mas quando começa a falar dela, o que você tem que fazer? Você tem que edificar um muro. Que muro? Você tem que pôr limite. Por exemplo, no caso dele, que eles continuam, inclusive abriram um trabalho na África agora. Já tem um tempinho. Qual que é o muro? O limite. O limite é aquilo que Deus me deu, irmão. Eu vou construir sobre esse muro um palácio de prata. Você tem que ficar firme. Você tem que ser firme nos seus princípios, irmão. Senão qualquer ventinho de ideia de alguém que hoje é uma coisa, amanhã é outra, vem, te balança, você fala: "Meu Deus, então eu não posso." Espera aí, eu vou edificar um muro aqui. Eu vou construir um muro. O que Deus falou é isso. Eu não vou deixar.
Porque não estão falando por acaso. Ninguém atira pedra em árvore cheia de folha. Se atirou pedra é porque a coisa está começando a acontecer. E vai continuar acontecendo. E eu vou ficar firme. Construa um muro. O muro é o limite. Não fique dando liberdade, irmão, para o ímpio, para o mundo, ou até às vezes para pessoas que são de Deus, mas que têm pouco entendimento, para ficar entrando no seu espaço que Deus te deu e que Deus tem ali abençoado. Eu até vou ler isso também agora. E você permite a pessoa entrar, fala o que quer, o que pensa. E não, aqui tem limites. Amém, igreja? Tem limite o seu casamento, a sua vida profissional, a sua santidade. Começou a falar, você louva a Deus, que ninguém fala do que não aparece, não. Fala quando começa a destacar. Então nós vimos isso. Aí, pessoal, no Salmo 122, vamos ver aqui. É bonito isso aqui, irmão. Salmo 122. Ele diz assim, ó, no verso 7. Dentro dos teus muros, ele diz: haja paz dentro de teus muros. E que mais? E prosperidade dentro dos teus palácios. Amém, igreja? Quem constrói muros, ou quem reconstrói, quem preserva, quem coloca limite, é isso aqui. Irmãos, não pense que isso é crítica, não é. Isso é só posicionamento e, para mim, quem pensa diferente, não tem problema não. Mas, um exemplo, é determinação. Determinação é o entendimento que Deus deu ao missionário R.R. Soares, na década de 80, e ele trouxe e escreveu o livro Toma Posse da Bênção, e por aí vai. Bem, a determinação, ela tem 12 pilares, pelo menos. São 40, na verdade, mais 12 que o missionário resumiu. Aí eu aprendi esses 12 pilares, né, da determinação. Depois que eu aprendi, falei, bom, então isso aqui é o que serve para mim, é o que eu creio. Mas de vez em quando alguém vem e fala assim, mas não é bem assim, irmão. Mas é... E se for da vontade de Deus esse sofrimento? Amigo, o meu muro é assim, ó. Matou, roubou, destruiu, diabo. Trouxe vida e vida com abundância, Deus. Ponto. Você acredita que Deus pode colocar doença em alguém? Eu acredito. Então esse é o seu muro, que inclusive está rachado, mas... Não, o meu não. Ainda que eu tenha uma luta, que todos têm, mas eu vou identificar, para mim, matou, roubou, destruiu, Satanás. Abençoou, teve misericórdia, deu um bom caminho, Deus. Pastor, mas de vez em quando nós estamos assim com o pé um pouquinho fora do caminho, o Espírito Santo não dá uma freada em nós? Amém. Não com enfermidade, porque Deus não usa a ferramenta do diabo para fazer a obra na sua vida. Nunca, ele não precisa. Ele pode dar uma freada, claro que pode. Pastor, as coisas podem meio assim que dar uma travada, pode. Aí se você é de Deus, você vai entender, já sei o que é. Aí você vai, se corrige, ora a Deus, clama misericórdia, abre o coração e as coisas voltam a prosperar, porque essa é a vontade de Deus. Irmão, tem que ter muro. Se eu fosse ouvir, eu vi um pastor que era da nossa igreja, saiu agora, tem 2 semanas. Eu ia até mandar mensagem para ele, eu falei, eu não vou gastar minha saliva também não, só orar. A pessoa começa a apostatar da fé, começa a falar mal daquilo que um dia ela creu. Começa a falar mal. Eu estava vendo, eu falei, Jesus amado, o irmão foi meu auxiliar, irmão. Meu pastor auxiliar, dos bons, inclusive. Aí fica ouvindo um monte de gente que não tem responsabilidade, pregador de internet, ou gente, às vezes, que tem um outro entendimento que nós respeitamos, irmão. Amém, nós respeitamos. Mas aí começou.
Ah, porque o sistema religioso, porque esse negócio de, ó que absurdo, de ter que estar na igreja todo domingo, isso é sistema religioso. Eu falei, meu Deus, o irmão está perturbado. Está escrito onde isso? Atribulaudos, capítulo 2, só se for. Não. É claro, irmão, aqui nós ouvimos, inclusive eu vou fazer isso também, uma vez ou outra, e vocês devem fazer. Tem um fim de semana, 2, não sei, no ano, às vezes 3, sei lá, que você vai pegar mesmo no merecido descanso com a família e vai passear para Dubai, sei lá para onde, para as ilhas do Caribe, não sei, ou para Bertioga, para o Boqueirão, não sei para onde que vai ser. Ou você vai ficar em casa só para ficar na boa, você e sua família. Amém ou não, irmãos? Nunca nós falamos contra isso. Mas é que a pessoa deixa o demônio entrar, aí não quer mais obedecer, e aí começa a falar essas coisas. Eu já faço assim, ó, irmão, muro. Fala, amigo, você está errado. Ah, porque a minha vida inteira eu não dei atenção da família. Então o erro foi dele, não foi da igreja. Eu que tenho que saber a atenção que eu tenho que dar para a minha família. A igreja não tem nada a ver com isso. A igreja ensina aqui a palavra de Deus, amém, irmãos? Minha família cuido eu, não é a igreja que cuida da minha família. Igreja, família e Estado são separados. Eu tenho que saber lidar. Igreja é uma, aliás, a igreja é uma família, né? É essa nossa família aqui. Olha para o irmão do lado e diga, você é da minha família, né, irmão? Não esquece, não. Se for marido e mulher, dá até um beijo, né? Irmão, nós estamos aqui como uma família de quem? De Deus. E nós temos a nossa família, o nosso lar. Quando que a igreja pregou contra isso, irmão? A igreja prega sobre família. Aí a pessoa começa a falar bobagem, aí o crente bobo fica ouvindo aquilo, fica dando lugar, fica deixando aquilo entrar, quando vê, não quer nem mais vir para o culto. Com o pretexto de que, aí cita o versículo, Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Texto sem contexto gera pretexto, alguém já disse isso. Deus não habita, Deus habita em você, irmão. Deus habita em mim. Mas só tinha um lugar de adoração, e era justamente na casa de Deus. Os verdadeiros adoradores hoje adoram aqui, e adoram em qualquer lugar, mas eles não desprezam a casa de... Vamos pegar o Salmo 51? Vamos lá, rapidinho. Vamos lá, Salmo 51. Tá boa a palavra de Deus para nós. Irmãos, tem coisas que se o pastor da igreja não falar, é aquele negócio, né? Adote o seu filho antes que um traficante o adote. Na igreja é a mesma coisa. Adote o seu filho antes que um maluco fique falando besteira. 51, 18. Ele diz assim, ó. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros. Então, irmãos, muro é limite, edifica os muros e seja abençoado. Agora, Salmo 147, Salmo 147, para a gente já falar das portas e aí encerrar aqui. Salmo 147, e louvado seja Deus, irmão, que Ele deu para nós essa oportunidade de fazer esses 52 dias, ou vocês que vieram aos domingos para entregar o pedido, aqui o propósito também fizeram. O Salmo 147, versículo 13, né, o verso 13 dele, ele diz assim, ó, porque ele fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa os teus filhos, onde? Dentro de ti. Ele é quem pacifica os teus termos, e da flor da farinha te farta. Então agora, falando das portas, bom, muro, limite. Porta, nesse limite, a permissão de entrar e de sair. Essas portas, diz aqui, que os ferrolhos delas são fortalecidos por Deus. Ele disse que se a mocinha que cresceu, se for um muro, edifica-se um palácio.
E se ela for porta, lá no Cantares 8:9, e se ela for porta, ele falou que seja de madeira de cedro, que seja uma porta forte. Amém? Seja firme naquilo que você deixa entrar e naquilo que você manda sair. Porta é para isso. Seja firme. Se tiver coisa errada, manda sair. Não espera, não. E quando vierem as coisas boas, eu aprendi uma vez com um pastor de Curitiba, ele falou assim, não sei se eu ouvi isso de outro, eu ouvi dele, né, que é o pastor nosso. Ele falou assim, quando a gente entra na presença de Deus, a gente tem que fechar o guarda-chuva. Eu fiquei pensando, falei, fechar o guarda-chuva, fechar o guarda-chuva. Ele falou, irmãos, não fecha o coração para nada. Tudo que vocês receberem aqui, foi um encontro que a gente fez na época, ele falou, tudo que ministrar aqui, ele falou, ó, tira todos os conceitos, preconceitos, deixa tudo de lado, fecha o guarda-chuva e recebe, deixa te molhar. Não tem como a pessoa saber se algo é de Deus ou se é bom ou não, se ela não se permitir. Deixa vir, deixa Deus derramar. Pastor, às vezes eu fico com receio assim de umas coisas. Abra o coração, você está dentro da igreja, mas abra mesmo a alma. Você vai ver que Deus vai encher a tua alma e você vai ser abençoado. E por último, irmãos, então nós vimos muros e portas, né? Agora nós vamos ver sobre a Jerusalém de Deus, que ela foi edificada também. Ainda no Salmo, eu coloquei assim para facilitar, o Salmo 93. Salmo 93. Ele diz assim, ó, sobre Jerusalém. Ó, 1, 2, 3, 4 versículos eu vou ler com vocês e aí encerra as 52 mensagens. Salmo 93, verso 5. Muito fiéis são os teus testemunhos. Vamos ler juntos? A santidade convém à tua casa, Senhor. Então, Jerusalém, cidade santa, ele disse aqui, a santidade convém à tua casa. A casa de Deus estava em Jerusalém. Nós precisamos santificar, irmãos. Irmãos, vamos ser bem sinceros com Jesus. O missionário não pregou agora de manhã isso não, mas no caminho assim vindo, eu estava ouvindo ele falar. Ele falou assim, na porta do templo, na entrada, eles tinham uma bacia para os sacerdotes, né? Os sacerdotes, quando chegavam, eles tinham uma bacia e uma pia. A pia para lavar as mãos e a bacia para lavar os pés. Porque eles não podiam entrar no santuário com a poeira do caminho. Nós somos reis e sacerdotes, né? Nós precisamos vir para a palavra de Deus. Se eu me perdoe se estiver enganado, é João 15, 13. Se eu não estiver enganado, põe aí, que ele fala, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Só rapidinho ver. Põe aí, 15, 13, não, 15 alguma coisa, irmão. 3, não, põe no 3. Isso, 3, obrigado. Vós já estáis limpos pela palavra. Então essa água na porta do templo é Jesus, é a palavra. Então nós temos que vir para a palavra. Irmãos, quem aqui, sinceramente, eu quero que todos respondam, por favor. Quantos de vocês aqui consideram, pastor, honestamente, eu não sou uma pessoa perfeita, eu cometo erros, e eu sinto assim, sempre eu percebo que eu preciso melhorar. Levanta a mão assim. É unânime, percebe? Todos nós. E como que nós vamos melhorar? É a palavra de Deus. Eu li até na semana do Salmo 18, não vou ler agora não, que é a palavra de Deus que endireita o nosso caminho. O nosso caminho não é direito, mas a palavra endireita o nosso caminho. Ela é lâmpada para os pés, luz para o caminho. Jerusalém precisa de santidade. E como que eu vou me santificar? Pela palavra. Eu venho para a palavra de Deus, reconheço, e aí eu sou santificado. Então, na casa de Deus, ele pede santidade. Um outro versículo que eu anotei aqui para vocês é Efésios, capítulo 4,
versículo 24. Efésios 4, 24. Essa santidade está nesse homem aqui, ó. E vos revistais de quem? Do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então esse homem santo, ele não nasceu no ventre da sua mãe, nem da minha. Ali nasceu o homem inclinado para o pecado, que é o homem natural. O homem santo de Deus, o homem novo, que segundo Deus é criado em santidade e justiça. Quem não nasceu de novo, irmão, dificilmente ele vai conseguir algumas coisas, mas ele não vai conseguir santidade. Santidade só o novo homem tem, porque de nós mesmos nós não somos santos. Nós somos santificados em Cristo. Pastor, tem coisa que eu nunca consegui mudar, então você precisa nascer de novo. Fala, Senhor, eu quero nascer de novo. Pastor, eu nasci de novo, mas tem algumas coisas que eu ainda tropeço. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É chegar na casa de Deus e falar, Senhor, fala comigo porque eu quero mudar. Me transforma. Na semana eu falei sobre o dom do arrependimento, domingo passado também. Você não está conseguindo mudar algumas coisas, pede para Deus, Senhor, dá-me o dom do arrependimento. Eu quero, sinceramente, ter repulsa pelo que é errado e ter desejo pelo que é certo, que normalmente é o contrário, né? A natureza humana, ela tem desejo pelo que é errado e não tem vontade de fazer o que é certo. Por exemplo, orar. A maioria das vezes a gente não ora porque está com vontade de orar. A gente ora porque tem que orar, porque o cristão precisa orar. A gente lê a Bíblia porque a gente sabe que é o nosso alimento. Na maioria das vezes, ou em muitas delas, nós vamos orar, por quê? Porque nós sabemos que é assim que tem a comunhão do crente. Mas se fosse ouvir a carne, a gente ia orar? Não ia. Ia ler a Bíblia? Não ia também. A gente faz 1 milhão de coisas, menos isso. Porque isso faz parte do novo homem, do homem espiritual. Aí mais um versículo, Eclesiastes, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, né? Hebreus 12, 14. Aqui falando da santidade dentro de nós, né? Ele diz, segui a paz com todos. E o que mais? A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmão, não tem essa. O missionário R.R. Soares, ele sempre fala para os pastores, o pastor Jaime também, eles falam assim, eu não tenho nada de especial, irmãos. O que eu tenho é aquilo que eu busco na presença de Deus. E se eu não buscar, eu não tenho nada. E é verdade. Santidade, irmão, é uma decisão diária. E sem a qual ninguém verá o Senhor. Você sabe uma forma de se santificar? É se arrepender. Deus não rejeita um coração quebrantado. Uma pessoa que errou e ela se quebranta diante de Deus. Meu Deus, eu estou errado, me perdoe. Ajuda-me a me arrepender. Senhor, dá-me o dom do arrependimento. Ali você está sendo santificado pela palavra de Deus. Diga graças a Deus. Amém, Jesus? Irmãos, vamos entregar o último pedido do nosso propósito, de Neemias. Pega aí o seu pedido, em nome de Jesus Cristo, que nós vamos fazer a entrega para a glória de Deus. Isso, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Pessoal em casa também, pode mandar o pedido aí pelo Facebook, pelo YouTube também, que está transmitindo simultaneamente. E aí nós vamos apresentar, vamos abençoar, em nome de Cristo Jesus, para a glória do Pai. E daqui um pouquinho eu vou entregar o tijolinho também, à noite eu vou entregar, também da mesma forma. Ó, isso aqui é uma coisa também, irmão, que é uma briga, mas não é nada tão grave, não. Isso não muda a salvação nem deles, nem nossa. Mas, por exemplo, tem irmãos nossos que eles abominam entregar qualquer objeto na igreja. Qualquer objeto. E eu até concordo em partes, que nada pode ser amuleto de sorte nem objeto de idolatria. Perfeitamente, concordo. Agora, tudo tem que ser explicado, né, também. O tijolinho que nós entregamos, que vamos entregar hoje, eu já entreguei algumas vezes na vida, esse tijolinho é um chaveiro.
E esse chaveiro aqui, com o tijolinho, depois você pode até guardar. É para lembrar que você fez uma campanha. Vocês ouviram os testemunhos dos irmãos aqui? Eu estava ouvindo aqui assim, eu coloquei no Face, falei, deixa eu assistir pelo Face que o áudio fica melhor. Mas é de chorar, tem que ser um coração muito peludo, né, para não chorar na hora dessa. Mas é cada testemunho lindo que Deus nos deu, irmão. E muito mais Ele dará. Sempre que eu pegar esse tijolinho ou que eu olhar para ele, eu vou lembrar. Foi nessa campanha que eu fui abençoado. Eu vou lembrar assim, ó. Tudo que eu tenho foi através da oração. Nada veio do acaso. Eu fiz um propósito, eu cumpri o propósito e Deus me abençoou. Amém, irmãos? Que a mente acaba esquecendo. Aí quando nós temos algo assim, nós lembramos e é muito bom, é maravilhoso. Diga glória a Deus. Vocês podem vir entregar os pedidos de oração então. Já fiquem em pé todos, vamos cantar um hino também. Podem ir colocando aqui, nome de Jesus. Vocês cantem um louvor aí, irmãos. E eu vou fazer aquela oração que faço todo domingo. Depois você volta para o lugar, nome de Cristo, e continua em pé para a gente adorar a Deus. Pai amado, aqui estão os pedidos do teu povo. E meu Deus, é o derradeiro pedido dessa campanha. Que durante todos os domingos, meu Deus, desse propósito, eu tenho dobrado os meus joelhos para orar por eles, para abençoá-los. Aqui estão sendo colocados, Pai, pedidos de reconstrução na família, na casa. Meu Deus querido, pedidos, Pai, pra te honrar, pra te agradar e em santidade vou viver em todo tempo, pois sou teu tempo, renuncio tudo que é impuro, para a glória e honra e louvor, renuncio minha carne, renuncio seja exaltado, seja sonhos adorado. que não te glorificam, Senhor. Nós te adoramos. Renuncio. Levante suas mãos e diga ao Senhor: eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, santo, como santo és, como santo és, Senhor. Pai, meu Deus, que haja essa reconstrução. Meu Deus, nos muros, nos limites, nas portas, naquilo que permitimos entrar, permitimos sair. Restauração, Pai, reconstrução na cidade de Jerusalém, dentro de nós. A nossa santificação, Pai. Pai, para a tua honra, Pai, para a tua glória. Adore, adore, levante a sua voz. Oh, maravilhoso. Você vai contar o testemunho do milagre. Quem ainda não contou vai contar. Quem já contou vai contar outros também. As maravilhas do Senhor são incontáveis, inumeráveis. Aleluias, 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 aleluias. Maravilhoso, maravilhoso. Digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor.
suas mãos, levante suas mãos ao Senhor e diga assim: meu Deus, muito obrigado pela bênção derramada, pela vitória alcançada, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome santo de Jesus, bem forte para Ele. Podem sentar, irmãos, um instante, para a glória de Deus. Eu vou pedir também, os obreiros podem ficar aqui também, que na hora que as irmãs forem apresentar, isso. Estão prontas aí já, né, irmãs? Estão prontas as irmãs? Isso. Isso, pode ocupar aqui, por favor? Para a glória do Pai, para vocês poderem receber a bênção aí também. Vai tirar aqui, ou vai ser aqui no altar, né? Vai lá. Tira aí. Nós vamos receber a ministração agora do Ministério de Dança. Eu quero que vocês fiquem bem ligados com Deus, pessoal em casa também, para receber essa bênção em nome de Cristo Jesus, para a glória do Pai. Glória a Deus. Jesus é bom. Muito bem. Acho que pode tirar esse daqui também, né, Ana, por favor? Tira. Aí, Marcos. Para a glória do Senhor. Irmãos, a ministração que as irmãs vão fazer agora, quero que vocês fiquem bem ligados, assim, vai estar transmitido no Facebook tudo, se alguém quiser filmar também pode, sentadinho aí, se ficar em pé atrapalha o que está atrás, né? Vocês podem também, não tem problema, para a glória de Deus. Vocês vão ser ministrados por Deus agora também, nesse momento da dança aqui, em nome de Jesus. E enquanto elas vão preparando tudo, no dia 31 de outubro, nós vamos ter a vigília e nós teremos muitas apresentações também, tá? Na vigília. Vigília não vai ser só pregação, não, vai ser muito louvor, é pregação nas ministrações, né? Da dança e de outras também, em nome de Cristo Jesus, para a glória do Pai. Muito bem. Jesus é bom. A criançada lá também. Dá para ver daí? Dá, né? A turminha da graça lá, irmão. Só tem esses aí hoje? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Só 11, irmão. Vocês não estão fazendo mais filho, não? Oh, deixa para lá. Filhos, netos, sobrinhos. Muito bem. Deixa eles terminarem aí. É ao vivo, irmãos. A Nayara lembrou aqui, é ao vivo. Glória a Deus. Jesus é bom demais. Ele é maravilhoso. Ó, preciso de um varão. Isso, vai lá. Põe no canto ali, ó, perto da porta lá. Não, isso é tampa, tem que pegar. Isso, cabra macho. Aí. Ok. Então tá bom. Com licença. Eu vou ficar por aqui também. esteja minha vida, como Neemias, os meus muros vou reconstruir.
reconstruir. Por certo surgirão Sambalate e Tobias pra zombar de mim, dizendo ser o fim. Deus me deu visão e pôs em minhas mãos uma grande obra, e não posso parar. Seja os muros da minha família, seja os muros do meu ministério, totalmente restaurados, edificados por Deus, como os muros de Jerusalém. Seja os muros da minha família, seja os muros do meu ministério, totalmente restaurados, edificados por Deus, como os muros de Jerusalém. Ainda que ruínas esteja a minha vida, como Neemias, os meus muros vou reconstruir. Por certo surgirão Sambalate e Tobias pra zombar de mim, dizendo ser o fim. Deus me deu visão e pôs em minhas mãos uma grande obra, e não posso parar. Seja os muros da minha família, seja os muros do meu ministério, totalmente restaurados, edificados por Deus, como os muros de Jerusalém. Seja os muros da minha família, seja os muros do meu ministério, totalmente restaurados, edificados por Deus, como os muros de Jerusalém. Seja os muros da minha família, seja os muros do meu ministério, totalmente restaurados, edificados por Deus, como os muros de Jerusalém. Seja os muros da minha família, seja os muros do meu ministério, totalmente restaurados, edificados por Deus, como os muros de Jerusalém. 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 Isso, levante as suas mãos assim. Seja os muros da minha família, seja os muros do meu ministério, totalmente restaurados, edificados por Deus, como os muros de Jerusalém. Seja os muros da minha família, seja os muros do meu ministério, totalmente restaurados, edificados por Deus, como
declarar, o ministério de dança vai declarar, os obreiros vão declarar: ou seja os muros da minha família, seja os muros da minha família, seja do meu ministério totalmente restaurados, edificados por Deus como os muros de Jerusalém. Seja os muros da minha família, seja os muros do meu ministério totalmente restaurados, edificados por Deus como os muros de Jerusalém. E vamos aplaudir o nome de Jesus. Aí vocês estenda as mãos para cá. Senhor, obrigado pelo nosso ministério de dança. Oh meu Deus querido, que verdadeiramente elas ministram diante do Senhor. E nós pedimos até uma bênção agora, Pai, toda a igreja. Profetiza, igreja, na vida dos seus filhos, sobrinhos, netos, na vida dos seus jovens. Profetiza em nome de Jesus, declarando: eu quero a minha família, eu quero a minha família no ministério, eu quero que a minha família faça parte de tudo isso, que sejam ministros, adoradores de Deus, onde o Senhor os chamou. E que o Senhor, ó Pai, abençoe as nossas meninas todas aqui, os irmãos que participaram, meu Deus, ministrando, tocando, cantando, ó meu Deus querido, para que a cada dia esse ministério cresça, Pai amado. Ó Pai, muito obrigado, multiplica, Senhor, para que numa próxima, Pai, tenhamos ainda aqui o dobro, o triplo, Senhor, de integrantes nesse grupo, Pai, cheios da unção e do comprometimento, Pai, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Todos digam amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus.